Turma, nossa aula de hoje é sobre a Europa e seus aspectos naturais. O continente europeu possui uma área de 10.526.322 km², limitando-se ao sul com o Mar Mediterrâneo, ao norte com o Oceano Glacial Ártico, leste com a Ásia e a oeste com o Oceano Atlântico. Ele está localizado no hemisfério norte e a zona de iluminação temperada está entre os trópicos de Câncer e o Círculo Polar Ártico. A Europa, ela ocupa parte de um grande conjunto de terras emersas, conhecido como Eurásia, onde também está localizada a Ásia. Se considerarmos somente os aspectos físicos e geográficos, a Europa ela pode ser considerada como uma península do continente asiático. Porém, dos pontos de vista histórico e social, a Europa ela é sim considerada um continente, pois os seus territórios foram e são o centro dos movimentos políticos, sociais, culturais e econômicos de grande importância para o mundo ocidental. O continente possui um litoral recortado com inúmeras ilhas, mares interiores, penínsulas e golfos. A geologia e a geomorfologia do continente europeu. O relevo da Europa encontra-se dividido basicamente em três grandes conjuntos: as cadeias montanhosas recentes, os planaltos e as planícies. As cadeias montanhosas são encontradas na porção meridional do continente, em uma região onde ocorre contato entre as placas tectônicas euroasiática e africana principalmente. A pressão entre elas dá origem a estruturas geológicas que são chamadas de dobramentos modernos. Essas formações, elas se estendem desde a Cordilheira Penibética, no sul da Espanha, até o Cáucaso, entre os mares Negro e Cáspio. Também fazem parte dessa área os Alpes, Apeninos, Pirineus, Carpatos, Balcãs e o Cáucaso, onde encontramos o ponto culminante da Europa, o Monte Elbrus, com 5.642 metros de altitude, como vocês estão vendo na primeira imagem. Essas regiões elas possuem as maiores altitudes do continente, por se tratarem de formações recentes e, portanto, são pouco erodidas, ou seja, elas sofrem pouca erosão. Devido ao contato entre as placas tectônicas da África e da Eurásia, a região ela é instável tectonicamente, havendo atividades sísmicas, ou seja, terremotos, tsunamis e vulcões. Veja a imagem ao lado do terremoto numa região central da Itália, no ano de 2017. Os planaltos são presentes nas áreas compostas por rochas antigas, os maciços antigos. Essa região ela é rica em recursos minerais metálicos, como o ferro, a bauxita, o cobre, o níquel, o chumbo, entre outros. Esses minerais eles apresentam elevada importância para as atividades industriais. Entre os principais planaltos podemos destacar o Central Russo e o Maciço Central Francês. Essas regiões elas sofreram um intenso processo erosivo e encontram-se extremamente desgastadas. Já as planícies são as predominantes no continente, com destaque para a planície germânica, a sarmática e da Hungria. Nessas áreas, as altitudes não ultrapassam os 200 metros e apresentam predomínio do processo de sedimentação. Essas planícies elas são cortadas por vários rios
que são intensamente utilizados como vias de transporte. A hidrografia do continente europeu. O predomínio das baixas altitudes influencia as características dos rios europeus, que são intensamente utilizados como via de transporte e de mercadoria para as pessoas. Entre os mais importantes rios do continente, nós temos o Volga, que é o maior em extensão do continente, com 3.688 quilômetros. Ele é utilizado para a geração de energia e navegação. Devido às características climáticas, esse rio congela no período do inverno. Observem a imagem ao lado. O rio Danúbio é o segundo maior, intensamente utilizado para o transporte de mercadorias e embarcações turísticas, já que ele corta importantes áreas industriais e centros urbanos. O rio Sena, ele está localizado na França e é utilizado para navegação, irrigação, lazer e turismo. Ele corta a cidade de Paris, onde no período do verão são construídas praias artificiais em suas margens. Além disso, é comum encontrarmos barcos turísticos navegando por suas águas. As pontes construídas sobre o rio também são de importante atrativo. O rio Elba, que passa pela República Tcheca e pela Alemanha, é utilizado para o transporte de mercadorias até o porto de Hamburgo, o maior porto da Alemanha e o segundo maior da Europa, onde está localizada a sua foz. O rio Seno tem suas nascentes na Suíça e passa por importantes regiões industrializadas do continente, como a França, a Alemanha e a Holanda, sendo utilizado para o transporte de mercadorias até o porto de Roterdã, que é o maior porto da Europa na Holanda. O rio Loire, um dos principais rios da França, é utilizado para irrigação de áreas produtoras de frutas, legumes e vinhos. Já o rio Tamisa é o principal rio da Inglaterra. Ele corta a cidade de Londres e é muito utilizado para o lazer, e nele acontece o tradicional campeonato de remo. Isso só foi possível por causa de um projeto de despoluição de suas águas que foi realizado no século XX. Antes dessa despoluição, o rio era conhecido pelo mau cheiro, que obrigava o parlamento a suspender reuniões devido ao forte odor. Os tipos climáticos. Os climas que predominam no território europeu, eles são influenciados por vários fatores climáticos, entre eles a altitude do relevo, que vai ocasionar a diminuição de temperatura nas regiões mais elevadas. As massas de ar também atuam na região. As frias do Ártico diminuem a temperatura nas regiões de maior latitude e provocam precipitação em forma de neve. As massas de ar quentes e secas, vindas do deserto do Saara, são as mais atuantes na região banhada pelo mar Mediterrâneo, provocando aumento de temperatura e redução da precipitação. A maritimidade, a continentalidade e as correntes marítimas são fatores climáticos que também influenciam o continente. A maritimidade é a influência das águas oceânicas que atuam nas regiões costeiras. Nessas áreas, a variação de temperatura ao longo do dia é menor, já que o processo de resfriamento do calor absorvido durante o dia é lento. As regiões mais interiores, elas recebem a influência da continentalidade, que aquece e resfria as superfícies terrestres rapidamente, provocando uma grande oscilação de temperaturas ao longo do dia.
Já as correntes marítimas do Golfo e do Atlântico Norte atuam na parte ocidental do continente, contribuindo para o aumento de temperatura e da pluviosidade. Vamos conhecer com maiores detalhes os tipos de clima. O clima temperado é predominante no continente e se divide em temperado frio, que fica na porção norte do continente, temperado oceânico e temperado continental. Apresenta as 4 estações do ano bem definidas, com grande amplitude térmica anual. Nas regiões mais interiores do continente, ocorrem os menores índices pluviométricos. Já nas áreas mais próximas ao litoral, a precipitação é acentuada e as temperaturas não são tão rigorosas no inverno, devido à atuação da corrente marítima do Atlântico Norte, que é quente e úmida. Esse climograma que vocês estão vendo apresenta as características do clima temperado oceânico em Londres e no Reino Unido. Já na região sul da Europa, que é banhada pelo mar Mediterrâneo, predomina o clima mediterrâneo, que é caracterizado por verões secos e invernos chuvosos. Nós temos ainda no extremo norte do continente o clima subpolar. Ele é marcado pela grande variação de temperatura ao longo do ano. Devido às menores médias térmicas, ele apresenta invernos rigorosos, cujas médias podem chegar a 18 graus Celsius negativos. Essa região, ela sofre influência das massas polares e da elevada latitude, que vão ocasionar baixa incidência de raios solares. Já nas porções mais elevadas, localizadas no centro-sul, ocorre o clima frio de montanha, caracterizado por baixas temperaturas. Esse clima ele é influenciado pela altitude, ou seja, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Já o clima semiárido temperado é encontrado no leste europeu, caracterizado pela baixa pluviosidade e significativa amplitude térmica ao longo do ano. Esse clima é influenciado pela atuação de massas quentes e secas no verão e de massas frias e secas no inverno. Já as formações vegetais, elas, assim como os demais elementos físicos naturais da Europa, retratam a riqueza ambiental do continente, sendo reflexo dos climas predominantes, do padrão hidrográfico e da localização em relação à latitude e altitude, principalmente. A tundra é encontrada no extremo norte europeu, na região de clima subpolar. Ela é composta por vegetação rasteira e tem um ciclo vegetativo curto, já que as baixas temperaturas ao longo do ano deixam esse solo congelado, que é chamado de permafrost. Durante o verão, o solo descongela e a vegetação, formada principalmente por musgos e líquens, se desenvolve. Ao norte do continente, nas regiões de clima temperado, frio e temperado continental, ocorre a taiga, que também pode ser chamada de floresta boreal ou de floresta conífera. Essa vegetação ela é formada por pinheiros, com espécies aciculofoliadas, que são muito utilizadas para a produção de papel, ou seja, as suas folhas elas são em formas de agulha. Já as florestas temperadas apresentam espécies caducifólias, ou seja, essas espécies não mantêm
verde o ano inteiro. Elas não se mantêm verde durante o ano inteiro. Elas perdem as suas folhas durante o outono e o inverno. Elas são encontradas, na verdade, nas regiões de clima temperado. Já nas áreas próximas ao Mar Negro, podemos encontrar também as estepes, que são formações rasteiras, formadas principalmente por espécies herbáceas. Essas espécies são vegetações mais ressecadas, encontradas em áreas menos úmidas. Já na porção sul do continente, ocorre a vegetação mediterrânea, composta principalmente por maquis e garriques, que são espécies adaptadas ao longo dos períodos de estiagem. Essa área foi muito devastada para a produção de azeitonas e uvas. Além das formações vegetais representadas, há outras como a vegetação de altitude, que em algumas áreas é marcada pela tundra alpina, mas em outras, devido às condições do clima, não apresenta nenhum tipo de vegetação, somente a presença de neves externas. A nossa aula, turma, termina aqui. E assim encerramos a primeira unidade do módulo 1. Um bom estudo e até a próxima!